Eu confesso para vocês que há apenas 4 dias das eleições, estou falando aqui com vocês, é quarta-feira, dia 3 de outubro. Há apenas 4 dias das eleições, eu estou começando a me divertir, isso sim, com o que está ocorrendo. É que os institutos grandes, né, de pesquisa de intenções de votos, o Ibope, o Datafolha principalmente, estão fazendo aquilo que a gente achava que eles iam fazer. O que nós, vocês que estão me vendo aqui, achávamos que eles iam fazer? Que eles iam ficar mentindo o tempo todo, como ficaram, tentando induzir o eleitorado para apostar em algum candidato da preferência deles, que é Fernando Haddad, do PT, mas que nos últimos dias iam ter que ajustar isso aí, porque ia ficar flagrante o erro, entre aspas. Essas empresas, elas vivem também de outros clientes, não é apenas dos partidos ou da mídia que os contrata na época de eleições. E perder a credibilidade completamente desmoraliza qualquer atividade econômica, vocês sabem disso tanto quanto eu. Então estão ajustando os números, já agora apenas 4 dias das eleições, o ajuste dos dados de intenções de votos mostram que é irresistível a ascensão de Arthur Ui, ou seja, de Bolsonaro. Aliás, a Rede Globo, tal como esses institutos de pesquisa, também para não se desmoralizar, já que estava numa torcida também por outros candidatos, acho que a Globo estava ali entre o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin, mas enfim, todos estavam contra o Bolsonaro. Isso é que é verdade. A própria Rede Globo também, eu insisto, hoje é quarta-feira, dia 3 de outubro, há 4 dias das eleições, a Rede Globo também já começou a virar o fio. Alguém até me disse hoje de manhã, agora mesmo eu vim de um velório de um grande amigo meu, o jornalista Luiz Milman, e lá conversava com um advogado do PTB, meu advogado também, Luiz Francisco Correia Barbosa, e ele me dizia, olha, a mídia, a Rede Globo tem que ajustar mesmo, porque senão também como é que fica, né? Eu digo, como é que fica? O problema é como é que fica a questão da credibilidade, né? Bom, senhores, mas enfim, isso é uma das coisas que está me divertindo agora nesse finalzinho de campanha, entre outras coisas, né? Entre outras declarações, inclusive, do Fernando Haddad, candidato do PT, o poste do Lula, furioso com o PSDB, porque o Haddad chegou à constatação agora, que o PSDB não tinha chegado também a essa constatação até agora. O Haddad disse, o PSDB está fazendo o jogo do Bolsonaro. Mas como o cara pálida? Perguntaram para o Haddad, e o Haddad disse, não, você veja, passaram o tempo todo falando no Bolsonaro. É aquela história do falem mal, mas falem de mim. Então o Haddad já acha que o Alckmin e o PSDB, ao atacar daquela maneira o Bolsonaro, está fazendo o jogo do Bolsonaro. Enfim, são coisas assim muito divertidas deste final de campanha, né? Como também ocorreram acusações aí do próprio Ciro Gomes contra esse mulherio aí ele não, fazendo acusações semelhantes contra esse movimento aí, dizendo que atiçaram o outro lado, o eleitorado feminino do Bolsonaro, que agora mais do que nunca está fazendo campanha por ele. Bom, senhores, eu vi na Globo News, e é esse o assunto que eu quero tratar aqui com vocês. Eu fico divagando e acabo não entrando na questão principal, como diziam os marxistas, né? Questão principal. Eu vi na Globo News aí o pessoal já, olha, o presidente Jair, olha, o presidente, eles estão tratando o Bolsonaro, a Globo, hein? O presidente Jair Bolsonaro terá como prováveis ministros fulano, cicrano, Paulo Guedes na economia, coisas desse tipo assim. Mas eu não vi ainda ninguém fazer a seguinte discussão. Como é que vai acontecer aí com o Bolsonaro sendo eleito, talvez até domingo no primeiro turno? Como é que ele vai fazer para governar esse país?
Porque o Congresso, todo mundo sabe que terá uma renovação muito reduzida, muito reduzida. A bancada bolsonarista vai ser interessante, mas não será nada mais além do que interessante. Como é que fica o Congresso? Como é que fica esse governo? Eu já disse aqui para vocês que a Constituição de 88, ela instalou aqui um regime que é um híbrido de presidencialismo com parlamentarismo, que obriga a formação de um governo de coalizão, o que significa que ele não escapa de um troca lá da cá para poder funcionar. E além disso, essa Constituição também, ao estabelecer os poderes da República, ela acabou nesse misto de presidencialismo e parlamentarismo aí, instituindo uma mancebia entre os três poderes da República. Bom, o ideal seria uma constituinte para mudar essa Constituição de 88 aí, mas o próprio Bolsonaro já disse, não tem nada de constituinte. Eu acho que realmente existem mudanças que podem ser feitas, profundas, radicais, essas que os eleitores de Bolsonaro estão exigindo, até sem uma mudança constitucional. Eu estou falando aqui numa ditadura? Não estou falando numa ditadura aqui. Mas eu estou falando o seguinte, o Bolsonaro sendo eleito agora, domingo, no primeiro turno, com uma votação acachapante, ele terá uma embocadura política e uma autoridade moral sem paralelo. E há um descompromisso da parte dele com praticamente todos os partidos, com o establishment. Os grandes partidos, os grandes empresários, a grande mídia, o Congresso, o Supremo, o Judiciário, porque vocês sabem que essa campanha, pelo menos em relação ao Bolsonaro, está sendo feita pelos eleitores. Porque o partido dele é um nanico, o PSL desse tamanho assim, e ele mesmo tem pouca coisa. Mas enfim, os eleitores é que estão fazendo essa campanha, né? Aliás, me chamou muita atenção esses dias um agricultor lá do interior de Minas, bem pobre, atrás dele estavam vacas lá mugindo, e ele estava gravando um selfie e dizia, olha aí Bolsonaro, aí, olha, vê se você melhora aí de saúde, porque eu estou contigo não é por tua causa, mas é pela causa. Olha só, hein? Não é por tua causa, quer dizer, os eleitores não estão com o Bolsonaro, não é por tua causa, Bolsonaro, é pela causa, né? E qual é a causa? A causa é essa mesmo desse discurso que o Bolsonaro encampou, que representa hoje um reclamo nacional de dimensões oceânicas, que é o restabelecimento nesse país dos princípios da autoridade e da moralidade. Que é isso aí, basicamente. Como fazer isso com esse Congresso que não será muito renovado? Ora, me parece lógico que o novo presidente, ungido de maneira avassaladora pelas urnas, com a autoridade moral daqueles chamados 100 dias, né, da graça, ele terá que imediatamente ir ao Congresso Nacional. Mourão já disse isso aqui, inclusive. Eu vou repetir. Ele vai ter que ir ao Congresso lá com um pacote de mudanças abrangendo exatamente todas essas propostas, né? Que propostas são essas? São essas que nós estamos todos defendendo, com o restabelecimento da autoridade e da moralidade nesse país aí. Quer que eu diga uma? Por exemplo, a redução da maioridade penal imediatamente, né? Quer que eu diga outra? A proteção das atividades dos profissionais da segurança pública, com a exclusão da ilicitude, né? Enfim, tem muito mais coisa, a questão do gênero, a questão da escola sem partido, da eliminação dessa mancebia entre os três poderes aí. Eu não estranharia, inclusive, até algumas mudanças de caráter constitucional, atingindo, quem sabe, até, eu acho que seria interessante pensar nisso, porque do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, provavelmente isso terá que ser feito. Mudança na composição do próprio Supremo Tribunal Federal. O restante do Poder Judiciário brasileiro não tem por que ficar mexendo nele, não. Mas no Supremo tem que mexer. Não tenha dúvida que tem que mexer. E a questão dos partidos, né? Que é uma reforma política radical, aí, com a proscrição, inclusive, do PT, que se tornou uma organização criminosa. Ou então o seguinte, olha aqui, ó, os próximos dias, as próximas semanas,
vão ser de repartir o bigode nesse país aí. Né? E tem muita gente, eu tenho a convicção de que antes da posse do Bolsonaro, no dia 1º de janeiro, nesses 2 meses, tem muita gente que deve começar a pensar o seguinte, olha aqui, ó. Como a direita costumava dizer antigamente, quando o PT estava para ganhar, vou para Miami, eles vão ter que dizer, vou para Cuba. Essa gente vai ter que dar um jeito, por exemplo, de libertar o Lula por alguma decisão de última hora aí do Supremo Tribunal Federal para que ele possa se exilar. Esse bravateiro de Zé Dirceu vai ter que se mandar de volta para Cuba. Porque essa gente sabe perfeitamente que num novo regime, esse que virá agora com o Bolsonaro, não haverá espaço para que a Lava Jato cesse as suas atividades e que outros juízes que estão com outros processos envolvendo grandes líderes políticos e empresariais do Brasil não sejam mais cozinhados em fogo brando como estão, mas que sejam concluídos e os réus julgados e condenados sejam, não importa quem sejam, enfiados na cadeia, onde deve inclusive apodrecer, eu espero.